o dia que eu faturei R$ 350 com extensão de cílios e sobrancelha. Esse dia foi um marco para mim. Foi um dia que eu me senti muito valorizada, muito reconhecida como profissional. Tenho certeza que é o sonho de toda profissional iniciante. E é por isso que eu vim contar um pouquinho de como foi esse dia para mim, para você poder ficar sonhando com esse dia que eu tenho certeza que em breve vai chegar para você. O ano era 2020. Eu ainda fazia de tudo um pouco no meio da pandemia, então eu não tinha parado de fazer a parte de estética que eu fazia antes. E naquele dia eu tinha 2 clientes agendadas. Por um lado, eu estava feliz, porque era pandemia e estava tudo fechado. Então a gente estava atendendo escondido. Mas por outro, eu me senti um pouco frustrada por não ter uma agenda lotada, com diversas clientes, para eu conseguir fazer os meus atendimentos. Então, quando eu vi 2 clientes na agenda, de certo modo eu fiquei um pouco frustrada, porque, poxa, 2 clientes. Eu ficava um pouco triste porque eu vi o meu potencial de ter uma agenda super lotada. Mas tudo bem, fui atender aquelas 2 clientes. Era uma cliente às 8 da manhã e a outra cliente 6 horas da tarde. Então, era o meu primeiro horário e o meu último horário. E eu tinha um espaço ali que eu não consegui colocar nenhuma cliente, nem no restante da manhã, nem logo após o almoço, nem no meio da tarde, até antes dessa cliente. Eu nunca fui aquela profissional de cancelar cliente, jogar ela para um outro dia, porque aquele dia eu já vou estar lá no salão, nada disso. Independente de ter cliente ou não, eu estava lá para fazer o meu serviço, porque o nosso serviço não é só o atendimento. Eu sempre falo que existe um grande trabalho que a gente executa, um trabalho muito no off, que muitas vezes as pessoas não enxergam, as pessoas enxergam apenas o atendimento, mas na verdade a gente, trabalhou muito para ter a cliente ali deitada na maca. Então, independente, nunca fui essa profissional, sempre cumpri com a minha agenda, mas eu lembro que naquele dia eu também tinha coisas para resolver na rua, na minha vida pessoal. Então eu acordei, me arrumei como de costume, fui atender essa cliente, era uma aplicação de volume brasileiro e um design de sobrancelha. Na época, o meu volume brasileiro, a minha aplicação, era R$ 150 e o design de sobrancelha 25. Então, essa cliente fez os 2 procedimentos. Eu demorei em torno aí de 2 horas, 2 horas e 15 para fazer tudo, tanto a aplicação quanto a sobrancelha. E quando foi mais ou menos umas 10h15, eu já estava liberada para resolver as minhas coisas. Aí eu fui para casa, resolvi o que eu precisava, cuidei das minhas coisas em casa, lembro que eu coloquei roupa para bater, fiz uma limpeza geral lá na minha casa que estava precisando, organizei. E aí, quando foi mais ou menos umas 4 da tarde, tomei banho, me arrumei e voltei para o salão para fazer esse atendimento. Esse atendimento também era uma aplicação de volume brasileiro e o design de sobrancelha. Nessa época eu já estava criando o hábito de colocar ali o valor que eu faturei no dia para ter uma noção. E eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, eu faturei R$ 350 hoje atendendo 2 clientes, uma de manhã e uma no fim do dia. Tive o dia todo para resolver as minhas coisas, para cuidar da minha vida pessoal. E mesmo assim eu tive um faturamento de R$ 350 atendendo 2 clientes. Naquele dia, era como se tudo fosse palpável de fato. A gente entra na área da beleza pensando na liberdade, pensando em ganhar mais, pensando em ter oportunidade de cuidar da sua própria vida, né? De ter mais tempo de qualidade com outras pessoas. E ali eu tive certeza de que eu realmente tinha aquilo, eu realmente podia aquilo. E também pensei, poxa vida, e se eu tiver mais cliente no dia? Se eu tiver mais 2 clientes, eu vou faturar 600, R$ 700 em um dia? Não. E aí eu lutei, gente. Eu trabalhei muito, muito para conseguir ter a minha agenda cheia. Então, ali foi a minha virada de chave. Eu falei, não dá. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que eu vou fazer mesmo. E foi isso que eu fiz. Por isso que hoje nós conquistamos tudo que nós conquistamos 5 anos depois. Estúdio, sala de curso, reconhecimento entre outras profissionais, reconhecimento com as nossas clientes.
estúdio com colaboradoras, então eu tenho mais 3 meninas que também faz atendimento. Então, naquele dia eu consegui visualizar tudo que eu podia conquistar com extensão de cílios. E foi aí que realmente eu abri mão de trabalhar com a área da estética que eu trabalhava, abri mão de fazer massagem, abri mão de trabalhar com equipamento, abri mão de fazer maquiagem, abri mão de muita coisa para focar só naquilo, porque eu enxerguei o potencial que eu tinha fazendo extensão de cílios e sobrancelhas. Eu queria falar com você, que é profissional iniciante, que ainda está começando a captar suas primeiras clientes. Acredite no seu potencial e trabalhe duro por isso, porque as coisas não caem do céu, é necessário abrir mão de muitas coisas, é necessário focar naquilo, mas saiba que o resultado ele vem, o resultado ele chega e vale muito a pena. Então, se você está nesse início, eu resolvi contar um pouquinho do meu dia, porque às vezes você vem em rede social, vem em Instagram, vê alguns vídeos aqui do YouTube e fala, nossa, como que ela conseguiu, né? Como que chegou? Então, aos poucos eu vou contando um pouco da minha história e mostrando que também foi assim comigo. Quero que você sonhe junto, que você deixe aqui nos comentários o que você imagina, como vai ser esse dia para você, porque para mim foi um dia que, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo culpada por não ter muitas clientes, ou não ter uma agenda cheia, mas no final do dia aquilo me preencheu de uma forma inexplicável e foi a partir desse dia que tudo mudou na minha cabeça, que eu falei, não, vamos fazer diferente e é assim que a gente vai fazer. E assim eu fiz. E ó, estamos aí trabalhando muito até hoje. Então, deixa aqui no comentário como que vai ser esse dia para você ou como foi esse dia também para você, tá bom? Um beijo e até o próximo.